Pergunta fácil hoje para vocês. Quantos aqui sabem qual é o número da mensagem na série? Isso é fácil, hein? A gente está fazendo a série Alegria de Servir. A gente está ministrando a série Alegria de Servir. E eu não sei se vocês responderem que está meio escurinho. Alguém arriscou? Qual é o número da mensagem? Vocês estão antenados. Isso aí não tinha como errar, né? Agora tem que ficar esperto aqui, porque a nossa amiga aqui acerta as perguntas da pizza. Deixa eu tirar uma dúvida. Cadê o Diego? Diego, você quer compartilhar o seu testemunho ou não? Sim, eu vou deixar um tempinho aqui só para o Diego compartilhar. Ele compartilhou um testemunho comigo hoje de manhã. E uma das coisas que eu sempre orei, foi assim, a gente tem que ter um hábito de compartilhar os testemunhos que a gente vive na igreja. Aí o Diego compartilhou comigo e fica à vontade. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Na sexta-feira, nós estávamos aqui no discipulado. Quantos irmãos estavam aqui? Foi uma bênção, né? E assim, quando a gente começou a oração, a irmã Eline começou puxando a oração. E depois, assim, o pastor chegou em mim e pediu para a gente puxar um louvor. Mas logo depois do louvor, assim, eu estava com as minhas mãos estendidas assim, as duas mãos, irmãos, estendidas assim, orando, sentindo a presença de Deus, que foi muito bom aquele tempo. E aí eu senti na minha mão, eu pensei que era o pastor, porque o pastor, quando ele pediu o louvor, ele chegou bem perto de mim, assim, até tomei meio que um susto. Ele chegou bem perto do meu ouvido e falou assim, puxa um louvor e tal. E na hora a gente estava naquele movimento de oração, de adoração ali. E eu senti algo na minha mão, mas eu pensei que era o pastor que estava apoiando a minha mão. Eu pensei, será que o pastor está orando por mim? Eu continuei orando, né? Só que de repente eu abri o olho assim, quando eu olhei, eu falei, mas não é o pastor que está aqui. E ainda continuava, nas duas mãos, sentindo algo, um peso na minha mão. E na hora que eu fui embora, eu fui compartilhando isso com a minha esposa dentro do carro. E a gente pôde sentir a presença do Espírito Santo de Deus realmente movendo esse lugar. E eu falei para o pastor, pastor, a gente já veio aqui em algumas reuniões do discipulado, né? Mas essa marcou a minha vida. E até lembrando agora, pastor, o que a Jennifer falou na sexta, quando a gente estava se arrumando. E a gente estava, né, como a gente chega aqui, o pastor também comentou que a gente chega aqui na sexta-feira, está todo mundo um pouquinho cansado, devido toda a semana. E eu e ela, a gente pensou, e aí, a gente vai, não vai? Estou cansado, não estou. Será que chove, está frio? Né? A gente começa a argumentar, puxar tantas desculpas, talvez, para ficar em casa. E o Espírito Santo deu uma palavra, não vamos, que hoje vai ser diferente. Eu falei, é? Aí às vezes eu brinco com ela em casa, Eu falei, não, Deus está falando no meu coração que hoje vai ser diferente. E foi muito, muito impactante, irmãos, muito impactante. E eu sei que Deus tem algo especial para nós. E a palavra que o pastor compartilhou sobre Malaquias capítulo 3, que fala que quando o profeta está profetizando que Jesus, né, viria como fogo do ourives. Isso foi muito lindo ao nosso coração. E assim a gente tomou posse daquela palavra. E aquele ambiente foi tão gostoso, irmãos. Então assim, talvez se você ainda não participa, ou talvez faz tempo que você não vem, ou talvez você, como a gente, às vezes pensa em vir ou não vir devido a canseira, cansaço. Venha, porque há um movimento do Espírito, irmãos. Nós estamos aqui debaixo da direção do pastor, mas eu sei que o Espírito Santo está movendo algo na nossa igreja que vai trazer grande edificação para nós, amém? Então essa experiência foi maravilhosa. Eu até falei, pastor, eu pensei que era o Senhor que estava colocando a mão sobre mim, mas na hora da oração eu comecei a sentir algo que estava sendo colocado nas minhas mãos. Eu tenho orado desde sexta-feira para que Deus me direcione aquilo que Ele quer, tanto para mim, mas não somente individualmente para mim, mas eu quero poder servir o corpo, servir a igreja. Amém? No nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Só uma salva de palmas para o Senhor, porque
Só quem vive uma experiência como essa sabe quão impactante é você abrir os seus olhos e saber que não tem nada ali, mas é o Senhor te tocando. É muito impactante. É um susto no primeiro momento, porque você não entende direito, mas aí você entende que é o Senhor mostrando que Ele está ali, que Ele se importa com você. Eu costumo dizer assim, tem bilhões de estrelas na galáxia e bilhões de galáxias criadas. E Ele consegue olhar para a gente e chamar a gente pelo nome. E Ele consegue parar num momento como esse e tocar as nossas vidas. São experiências que eu acho que todos nós precisamos orar e buscar para termos um dia. Mas a gente, voltando para a ministração, a gente acabou de participar da ceia do Senhor. E a gente lembrou como foi a ceia, a gente lembrou do sacrifício que Jesus fez por nós. Mas aquela ceia não era simplesmente um momento onde Jesus trazia o conceito da nova aliança para as nossas vidas. Aconteceu algo naquele momento onde o exemplo de Jesus mudou para sempre o conceito de liderança e de grandeza. Quando a gente pensa em servir ou a gente pensa em serviço, a gente já pensa assim, são atividades que precisam ser feitas, são tarefas que precisam ser executadas. Mas quando Jesus trouxe esse conceito de serviço, não era sobre o que precisava ser feito, era sobre transformar vidas, quebrar paradigmas, romper crenças e mudar aquilo que aquela geração e que a nossa geração entende por servir. Eu sei que vocês já fizeram um pouco disso, mas relembra comigo aqui, imagina aí a cena dos discípulos reunidos com Jesus para celebrar a Páscoa. A gente sabe que a gente tem um feriado da Páscoa, e a Páscoa é um feriado importante para nós, mas para eles era muito mais. Eles celebravam a Páscoa desde que eles saíram do Egito. A Páscoa representava a libertação daquele povo. O povo era escravo e o cordeiro que foi morto, que ficou o sangue dele nos umbrais, representou aquelas casas que se tornaram livres. Então para eles era uma refeição sagrada, era um momento muito especial, repleta de lembranças e simbolismos. Todo mundo ali naquele lugar sabe que tem alguma coisa importante acontecendo, por conta daquilo que Jesus está falando, daquilo que ele está esperando, a tensão está aumentando. Existem rumores ao redor de que Jesus pode ser preso a qualquer momento, embora eles não saibam quando. Então aquele momento não era um momento tranquilo. Para eles era um momento conturbado. E em meio a todas essas preocupações, em meio a todo esse ritual da tradição judaica, prestes a Jesus ser entregue, prestes a Jesus ir para aquela cruz. Talvez Jesus tivesse todos os motivos do mundo para estar, sabe quando a gente está num lugar e a cabeça está em outro? Talvez ele pudesse estar pensando na cruz, o que vai acontecer? Judas vai me negar, ele podia estar pensando em uma série de coisas. E principalmente, ele poderia estar preocupado com o que aconteceria com ele. Ele poderia estar olhando assim, será que tem alguma coisa diferente que eu posso fazer? Será que eu posso, talvez, contornar algo? Nós faríamos isso. Mas ao invés de estar preocupado com ele mesmo, uma atitude que ele teve foi completamente diferente do que qualquer um de nós faria. Ele levantou da mesa, tirou a sua túnica, pegou uma toalha e uma bacia e se ajoelhou diante dos discípulos para lavar os seus pés. Ele não levantou, não fez aquilo só para lavar os pés daqueles que eram amigos, que eram os mais próximos, mas inclusive diante daquele que o trairia, que ele sabia que o trairia. Ele se ajoelha diante dele para lavar os seus pés também. Eu sei que a gente já falou muito sobre Jesus ser o exemplo de servir. E eu sei que vocês já ouviram muitas ministrações e eu tomei o cuidado de não tentar repetir nada do que vocês já ouviram. Mas eu separei 3 pontos que eu vou querer aprofundar sobre isso. Que são pontos que eu gostaria que fossem pontos de confronto com a nossa realidade, assim como foram para os discípulos. Pontos que me confrontaram.
Eu não imaginava, mas quando eu estava preparando essa ministração, eu acho que eu chorei mais do que escrevi. Não porque a gente não conhece a história, mas porque quando a gente olha para a nossa realidade, a gente percebe que aquilo que a gente acha que está super bem, não chega nem perto daquilo que Jesus fez por nós. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João capítulo 13. Eu vou ler 2 versículos a princípio, o 14 e o 15. Pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Vamos voltar aqui para aquela cena que a gente estava imaginando. Eles estão no cenáculo, num quartinho ali, numa sala no andar superior de uma casa em Jerusalém, celebrando aquela que era a refeição mais importante do calendário judaico. Mas tinha uma tensão no ar, porque no caminho até ali, alguns dos discípulos vinham discutindo entre eles, perguntando quem que seria o maior no reino. Está em Lucas 22, 24. É como se eles estivessem disputando para ver quem que era o discípulo mais importante. E depois de toda essa caminhada, na hora que eles chegam no cenáculo, na hora que eles chegam ali naquela salinha, os seus pés estavam sujos por conta da estrada. Era costume que, em ocasiões como essa, teria um servo naquele local que traria essa bacia, a toalha e lavaria os pés das pessoas que estão chegando naquela casa, dos convidados. Conforme os convidados fossem chegando, os pés seriam limpos. Especialmente numa ocasião tão sagrada como essa. Mas naquele dia não tinha servos ali. Talvez até intencionalmente Jesus queria trazer essa mensagem, não tinham servos naquele lugar. E nenhum dos 12 tomou a iniciativa de fazer o que Jesus fez. Nem Pedro, nem João, nenhum daqueles que vinha discutindo no caminho quem que seria o maior entre eles. Nenhum. O interessante é que todos estavam acostumados com essa tradição. Todos sabiam que os pés precisavam ser limpos. Todos viram a bacia e a toalha ali preparadas. Mas talvez cada um tivesse mais preocupado com a sua própria importância, com as coisas que julgavam importantes. E não conseguiam se colocar na posição de um servo. A preocupação deles era quem é o maior, não quem queria servir. E eu creio que Jesus, vendo tudo aquilo, poderia fazer talvez como nós faríamos. A gente daria bronca. Poxa, vocês são tudo folgados, vocês não fazem isso. A gente não pensa assim. A nossa reação natural seria fazer isso. Jesus poderia dar um sermão sobre humildade, serviço. Jesus poderia ficar bravo que nem ele ficou lá no templo, pegar um chicote e sair chicoteando tudo, virando as mesas, como ele fez com as mesas dos cambistas. Mas a única coisa que ele fez foi levantar, tirar a sua túnica, colocar uma toalha e começar a servir. Aquele que criou o universo, criou todas as coisas, estava ajoelhado diante daqueles que ele mesmo havia criado, servindo cada um deles. Existe uma frase de Martin Luther King que diz: todo mundo pode ser grande, porque todo mundo pode servir. A pergunta que tem que ressoar nos nossos corações e mexer com a gente é: até onde eu estou disposto a ir? Até onde eu estou disposto a me entregar para servir?
Será que eu vou servir apenas quando é conveniente para mim, ou quando eu vou ganhar alguma coisa, ou quando eu vou ser reconhecido por algo? Será que eu estou disposto a servir até o fim, como Jesus fez? Por isso que o tema da mensagem de hoje é servindo até o fim. Porque esse foi o exemplo que Jesus nos deixou. Não é o simples fato de eu fazer algo. Não é o simples fato de eu dedicar um tempo que sobra para fazer algo. Mas fala sobre quem eu sou, como discípulo e como alguém que quer ser igual a Jesus. Nós queremos ser imitador de Cristo. A gente não fala, Paulo, sejam imitadores, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo entendeu o que era servir. Mas será que nós, com as nossas atitudes, com o nosso dia a dia, será que nós também entendemos? E os 3 pontos que eu separei não vão ser novidades para vocês, mas foram os pontos que eu entendi que nós precisávamos refletir, e isso vale para mim também, sobre como está o nosso coração e as nossas atitudes ao servir. E o primeiro dele é servir em silêncio. A gente vive em uma cultura onde a exposição é valorizada. A gente já precisava ser reconhecido antes mesmo das redes sociais, mas hoje com as redes sociais, muitas vezes aquilo que a gente vê nas redes sociais nem reflete a realidade. Sexta-feira a gente viu uma notícia triste de um pai de família que matou o filho de 2 meses, a esposa, e se suicidou. E eu gastei um tempo olhando as redes sociais dele, e todas as fotos eram de coisas boas. Momentos alegres, momentos que não refletiam talvez o que estava passando no coração, nas dificuldades que ele passava. Parece que tudo que é bom precisa ser postado, precisa ser divulgado, precisa ser reconhecido pelas pessoas, quando nem sempre é a realidade. Mas quando Jesus traz esse exemplo do serviço, Ele nos mostra que muitas vezes o serviço mais importante, o mais poderoso, ele está longe das redes sociais, longe dos holofotes, longe do reconhecimento. Não tem plateia, não tem aplausos, mas o impacto que ele gera na vida das pessoas, muitas vezes é eterno. Em João 13, 4 e 5 diz: levantou-se da ceia, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus não anunciou para ninguém o que ele ia fazer. Ele não pediu atenção de ninguém. Ele simplesmente foi e fez. Simplesmente agiu. Muitas vezes o serviço mais importante que a gente pode fazer é aquele que ninguém vê. É aquele que ninguém reconhece, é aquele que talvez você até espere algo que não vai receber, um reconhecimento que não vai receber. Mas isso não deve mudar o seu coração. A Bíblia nos conta uma história em Lucas 7, 36 e 50, sobre uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Aquela mulher não disse uma palavra. Ela simplesmente chegou diante de Jesus, ungiu os seus pés, lavou os pés dele com as lágrimas que caíam do seu rosto e enxugou com seus próprios cabelos. Quando as pessoas questionaram por que Jesus permitia que aquela mulher pecadora fizesse aquilo, ele diz: eu cheguei aqui e você não me deu um beijo e ela está beijando os meus pés. Eu cheguei aqui e você não ofereceu água para lavar os meus pés. E ela está lavando com as suas lágrimas. E aquela mulher tem os seus pecados perdoados.
pela sua atitude, pelo seu coração. O verdadeiro serviço não precisa que seja visto, não precisa de reconhecimento ou de holofote. Ele só precisa de um coração disposto a servir a outra pessoa. Servir com humildade, servir sem esperar reconhecimento, servir sem querer ser engrandecido por aquilo. Simplesmente servir, porque precisa servir. Tem uma frase do C.S. Lewis que diz: a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Muitas vezes, o fato de esperarmos o reconhecimento faz com que ou a gente deixe de servir, ou a gente não sirva como deveria. A parte mais bonita que eu vejo disso é que ainda que ninguém esteja vendo o que você está fazendo, o próprio Jesus está vendo. Da mesma forma como ele diz que a gente tem que fechar a porta no nosso quarto e orar em secreto. A Bíblia diz que quando a gente fecha a porta do nosso quarto e ora em secreto, a Bíblia não fala que ele vê o que a gente ouve o que a gente está falando, mas que ele nos vê no que a gente está fazendo. E com o serviço é a mesma coisa. Enquanto você estiver servindo, ele está vendo, e o reconhecimento muitas vezes não vem dos homens, mas daquilo que ele enxerga em você. O segundo ponto, e aqui a coisa começa a ficar um pouco mais difícil, é que o serviço não é só para as pessoas que a gente gosta. E aqui a coisa começa a apertar um pouco. Porque é muito fácil você pegar aquela pessoa que é muito legal, que te trata super bem, e querer fazer algo por ela. Vou te dar um exemplo. Imagina que você fez aniversário e uma pessoa que você não esperava foi e te deu um presente. E você gostou do presente. Poxa, a pessoa se importou comigo e me entregou um presente. Provavelmente, você pensou assim, no aniversário dela também tem que dar um de volta. Porque você se sente na obrigação, você recebeu algo e você quer fazer de volta. Então, dessa forma é fácil. Agora, pensa no seguinte cenário. Talvez o presente não foi um exemplo tão radical, mas pensa naquela pessoa que nunca te deu um presente. E no dia do seu aniversário ainda briga com você, te atrapalha. Você vai ter vontade de dar um presente para ela no dia do aniversário dela? Provavelmente não. Só que o exemplo que Jesus traz aqui é que o servir não pode escolher as pessoas. O servir tem que ser porque nós obedecemos a Cristo e seguimos o exemplo dele. E a gente vai ver aqui que o exemplo dele era servir inclusive aquele que ele sabia que o trairia. Jesus traz aqui o princípio do amor incondicional. A gente vê na restauração de Pedro que ele usa o trocadilho com as palavras de amor. E quando ele fala pergunta para Pedro se Pedro ama ele do mesmo jeito que ele ama Pedro, Pedro fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas é um te aminho, não é esse te amo que você me ama, Senhor, eu não consigo. Na restauração de Pedro, as 3 perguntas que Jesus faz, as 2 primeiras ele fala: Pedro, você me ágape, que é o amor incondicional. E Pedro fala assim: tu sabes que eu te fileo, tu sabes que eu não consigo te amar desse jeito, mas eu te amo de uma forma mais simples. Um amor que precisa de algo em troca, precisa de uma condição. Somente na 3ª vez que Jesus fala assim: Pedro, você me fileu. E aí onde a gente vê que Pedro se entristece, porque eu sei que passou um filme na cabeça dele. Era aquilo que ele poderia fazer, mas não era aquilo que Jesus estava querendo ensinar. Jesus não veio para praticar o amor ágape incondicional, para que nós pudéssemos falar: Senhor, eu não consigo o incondicional, eu só consigo o condicional e eu vou continuar assim.
Então é isso que ele deu de exemplo nesse dia. Em João 13:11 diz: pois ele sabia quem o iria trair, por isso disse que nem todos estavam limpos. Judas estava ali naquela mesma sala. Jesus sabia do coração dele, sabia das intenções dele, sabia o que aconteceria a seguir. E mesmo assim, ele se ajoelhou e lavou o pé daquele traidor, com o mesmo amor e com o mesmo cuidado que ele fez com os outros. Quando Jesus disse: alguém aqui vai me trair, eles não sabiam quem era. Porque Jesus demonstrou o mesmo amor e o mesmo cuidado com cada um deles. Eles não tinham ideia de quem fosse, mas Jesus sabia. Quando Jesus estava naquela cruz, sofrendo, agonizando de dor provavelmente, a Bíblia fala que os soldados que o crucificaram zombavam dele, cuspiam nele, caçoavam dele. Para aqueles soldados, Jesus tinha sido derrotado, como a gente falou na ministração aqui mais cedo. E eu não consigo imaginar naturalmente nós conseguindo fazer a mesma coisa que ele fez. Sem receber aquilo como algo pessoal, mas olhando para aquelas pessoas e entendendo que elas não sabiam o que elas estavam fazendo, que elas não conheciam a magnitude daquilo que estava acontecendo naquele momento. E ele fala em Lucas 23:34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E repartiram as vestes dele, tirando sortes. A Bíblia diz que eles estavam zombando, Jesus pede para o Pai perdoar eles, e ainda assim eles completamente desconectados da realidade, seguem rasgando as vestes de Jesus, fazendo o que eles tinham que fazer. Mas nem por isso Jesus desistiu daquilo que ele estava fazendo. E por mais que a gente tenha celebrado na ceia hoje, imaginando que a gente é muito especial porque Jesus morreu por nós, Jesus também estava morrendo por aqueles soldados que estavam zombando dele. Em meio à dor, em meio, talvez, eu não consigo imaginar o quanto que dói aqueles cravos pregados nas mãos. E penso que não eram cravos pequenos para sustentar um corpo de um homem, eram cravos bem grossos. Em meio a tanta dor, ele ainda tinha compaixão por aquelas vidas. E a reflexão sobre isso é que nós não merecemos que alguém nos sirva. E as pessoas que nós vamos servir também não merecem. Mas não é por merecimento que nós servimos. E não é por merecimento que as pessoas precisam ser servidas. Mas é porque essa é a essência de quem Jesus era. Aquele que não julgava, mas servia. E todo o evangelho gira em torno disso. É para anunciar a salvação? É para anunciar que teremos a vida eterna? Mas também é para transformar o nosso dia a dia. Para tirar todo o egoísmo, toda necessidade que nós temos, a carência emocional de sermos reconhecidos, para passarmos a servir como Ele serviu. Eu procurei alguns exemplos de pessoas que perdoaram. E eu achei uma mulher que sobreviveu ao Holocausto. E aí talvez o Holocausto seja o momento mais próximo da cruz de Cristo que um ser humano pode suportar. O nome dela é Cornélia Arnolda Joana ten Boom. E ela tem uma frase que diz, ela sobreviveu e ela escreveu livros, ela conta a história dela. E ela diz: o perdão é a chave que destrava a porta do ressentimento e as algemas do ódio. Durante anos sofrendo, ela encontrou forças
para perdoar e seguir a sua vida. E ela segue servindo, contando testemunho, alimentando essa ideia de que as pessoas precisam de perdão, de que elas não são merecedoras, que ainda que elas errem, a gente não pode guardar esse tipo de ressentimento. Mas o que isso vale para nós? Talvez, se você sondar o seu coração, é possível que você ache alguém que você literalmente não quer servir de jeito nenhum. Olha, aquela ali, aquela pessoa lá, eu quero distância. Então talvez essa ministração é para você. Agora talvez existem algumas sutilezas no meio do caminho. Porque quando quando o confronto é muito grande, você sabe que está errado e você tem que consertar. Então, se é aquela pessoa que você evita ao máximo ali porque já te feriu demais, você vai sair, nunca mais eu quero perto de mim. Aí você sabe que precisa de conserto. Mas existem aquelas que a aversão não é tão grande assim quanto parece. E muitas vezes passa desapercebido. Sabe aquela pessoa que te incomoda um pouquinho e você evita ela? Essa talvez seja uma pessoa que você precisa servir. Talvez ela nunca tenha te ferido, nunca tenha te magoado, nunca tenha te deixado num estado extremo de aversão. Mas você simplesmente evita essa pessoa. Essa é uma pessoa que Jesus quer que você sirva. No fim do dia, as pessoas que nos ferem são pessoas que foram feridas. E as pessoas que nós evitamos são pessoas que, de alguma forma, mostram em nós as feridas que nós mesmos temos e não queremos tratar. Mas quando a gente serve alguém, a gente está nos colocando numa situação onde aquilo que nos incomoda pode ser trabalhado por Jesus, curado e restaurado por Ele. Amém? Se vocês acham que estava ficando difícil, a gente tem o terceiro ponto. E talvez esse aqui, com certeza, é o mais difícil de todos. Supondo que a gente venceu o primeiro, a gente está servindo e a gente está servindo até as pessoas que a gente não gosta, ou que nos feriram. O terceiro é o que mostra, que moldou o título dessa mensagem, que é o servir até o fim. E o desafio maior do serviço cristão é a perseverança. Talvez todos vocês aqui já ficaram empolgados e motivados para começar a servir e fazer alguma coisa. E quando a gente começa a fazer e as coisas estão dando certo, a gente fica muito empolgado. E a gente vai no pique, mas muitas pessoas vão, quando as coisas mudam, quando começam a ter os desafios, quando o reconhecimento não vem da expectativa que a pessoa tem, ela começa a desanimar, ela começa a murchar, ela começa a se abster daquilo que ela fazia. Talvez isso seja uma característica do cristão. Quando as coisas estão boas, o cristão se acomoda. Aí eu posso falar para quem a gente olha para a igreja e a gente vê que quando as coisas estão difíceis, as pessoas começam a orar e buscar e a igreja enche. Aí Deus faz um milagre e resolve tudo e as pessoas começam a não vir mais. Isso é uma coisa comum. Mas quando a gente olha para o servir, para o serviço, e aquela empolgação inicial passa, o que a gente faz quando começam a surgir as dificuldades? O que a gente faz quando a gente começa a ser incompreendido? O que faz quando aquele serviço que a gente fazia se começa a tornar custoso, pesado? Talvez ocupando um tempo que a gente não tinha. Mas o exemplo de Jesus nos mostra que o verdadeiro servo nunca abandona o posto de trabalho. Ele permanece fiel até o fim. Todas as vezes que eu penso sobre isso, eu me lembro de um texto que fala assim: todo aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui, inclusive eu, já deu uma olhadinha para trás. Tá com a mão no arado e deu uma olhadinha para trás.
Em João 13:1, fala o contexto daquilo que estava para acontecer. Era a véspera da festa de Páscoa. Jesus sabia que havia chegado o tempo de deixar esse mundo para ir para o Pai. Tendo amado os seus que estavam nesse mundo, amou-os até o fim. O amor que Jesus tinha pelas pessoas, pelas vidas, pelos seus discípulos, por nós, era tão grande que em nenhum momento passou pela cabeça dele desistir. Por amor a cada um de nós, ele nos amou até o fim. E o exemplo dele é de alguém que estava ali servindo, mesmo nos momentos de dificuldade. Porque servir a ceia e talvez se ajoelhar diante de Judas que o trairia, já pode ser algo muito absurdo para nós. Mas aí vem todo o sofrimento que veio depois daquilo. O sofrimento da traição, o sofrimento do abandono, a dor que ele estava sentindo no corpo físico. Todas essas coisas seriam justificativas para qualquer um de nós desistir. Mas não foi para ele. Sabe quando as pessoas zombavam de Jesus e falavam assim: Jesus, se você é o Filho de Deus, desce daí e salva nós e salva a si mesmo. Ele podia fazer aquilo. Ele podia. Mas ele permaneceu. E mesmo naquele momento de dor, naquele momento de angústia, ele ainda encontrou uma oportunidade para servir alguém. Ele olha ali aos pés da cruz e vê a sua mãe, que estava perdendo um filho, e vê o seu discípulo, João, que não tinha o abandonado. E ele acha ali talvez o último momento para servir alguém. E ele fala assim: quem é que vai cuidar dela agora, se eu não estou mais aqui? E ele fala assim: mãe, está aí o teu filho. Filho, está aí a tua mãe. Agora você tem uma nova responsabilidade de cuidar dela. Eu não consigo imaginar como eu estaria nessa situação de Jesus. Mas eu provavelmente não estaria pensando em mais ninguém, a não ser no que eu estava sentindo de dor. Mas até ali, ele estava se importando com as pessoas que estavam. Ele não era o mais importante naquele momento, mas as pessoas que estavam ao seu redor. Ele pediu para que Deus perdoasse aqueles que estavam crucificando ele. Ele olhou para aquela mãe, para aquele filho que estavam se tornando ali, para que eles fossem cuidados, para que eles fossem servidos. Isso está em João 19, 26 e 27. Ao ver a sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse Jesus à sua mãe: mulher, aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. Até o último suspiro, Jesus serviu. E esse exemplo eu falo que é o mais difícil porque nós temos a tendência de desistir, nós temos a tendência de desanimar. E muitas vezes são expectativas que nós colocamos no nosso coração e nós nos frustramos com a expectativa que nós criamos. Se Jesus tivesse alguma expectativa de que a gente fizesse alguma coisa certa, provavelmente ele teria desistido daquela cruz. Mas não é sobre a expectativa, é sobre um plano maior, é sobre um objetivo maior, um objetivo onde ele quer nos ensinar que servir precisa fazer parte da nossa vida. Que servir precisa fazer parte de nós como cristãos, como aquilo que é o nosso fruto, por termos essa nova aliança com Ele. Eu pesquisei também alguns exemplos de pessoas que serviram até o fim. E eu falei que muitas vezes a gente olha para trás, né? A gente põe a mão no arado e olha para trás. E eu não sei quantos anos vocês têm de caminhada cristã, ou quantos anos de ministério vocês têm. Mas eu encontrei algumas pessoas que eu acho que faz sentido usar como exemplo. Porque a gente tem exemplos na Bíblia de Paulo, de pessoas que realmente
estão mais próximas de Jesus, mas existem pessoas ao longo de séculos que causaram um impacto tão grande no mundo simplesmente por não desistirem. E eu não tenho dúvida nenhuma de que elas tiveram muito mais dificuldade do que a gente tem hoje. Porque hoje a gente tem tudo na mão, a gente tem tecnologia, a gente tem recursos e essas pessoas não tinham. O primeiro exemplo que eu achei, William Carey. Ele é um dos fundadores da Sociedade Missionária Batista e ele atuou como missionário na Índia. Então ele deixou a sua casa e foi ser missionário na Índia. E uma das frases que ele tem é: espere grandes coisas de Deus e tente grandes coisas para Deus. Ou seja, você vai ter uma expectativa de que Deus vai fazer grandes coisas, mas você também tem que tentar fazer grandes coisas para Deus. Esse homem serviu durante 41 anos na Índia. 41 anos servindo na Índia. E nunca desistiu do seu chamado, do seu serviço. Uma outra missionária chamada Amy Carmichael. Ela criou um orfanato na Índia para resgatar crianças. E ela escreveu assim: se eu me refugio no que custará isso a mim? Se eu me refugio no que custará isso a mim? É uma pergunta que ela está fazendo para isso. Eu não me refugio no que custou isso a ele. Então, nada sei do amor do Calvário. Ela está dizendo que se eu fizer algo pensando o que isso vai me custar, eu deixei de olhar para aquilo que custou para ele. E o nosso servir, o nosso aprendizado sobre o amor de Cristo não é sobre quanto vai nos custar, mas é o quanto custou para ele. E essa mulher serviu na Índia por 55 anos. 55 anos fazendo a mesma coisa, sem desistir. Um dos testemunhos que mais me impactou quando eu estava estudando sobre plantação de igreja foi de um homem chamado David Nicholas. Ele tinha no coração dele que ele ia ajudar igrejas a serem plantadas ao redor do mundo. E ele serviu nesse ministério de plantação de igrejas durante 40 anos. 40 anos plantando igrejas, mentoreando pastores, formando pastores para plantar igreja. Durante 40 anos. E graças a essa dedicação, muitas igrejas no Brasil, no mundo inteiro foram plantadas, porque ele tinha uma igreja que era próspera, ele ajudava financeiramente, ele ajudava com tudo que precisava para a plantação de igrejas acontecer. Mas o que me chamou a atenção é que, quando ele já estava bem velhinho, e se aposentou, e ele estava deixando, era o último dia dele de trabalho, os últimos dias dele de trabalho, a pessoa que assumiu o trabalho dele fez uma pergunta para ele, ele falou assim: Senhor Nicholas, o senhor sabe quantas igrejas o senhor ajudou a plantar ao longo desses 40 anos? E ele falou assim: eu não tenho ideia, eu nunca contei. Ele simplesmente ficou 40 anos plantando igreja, mas os números para ele não importavam. O que importava era servir. E quando eles fizeram o levantamento, eles descobriram que, por meio dele, 150 igrejas ao longo do mundo, ao redor do mundo, foram plantadas ao longo desses 40 anos. Talvez o desafio para nós seja olhar para o nosso coração e ver os momentos onde nós ou soltamos do arado ou olhamos para trás, porque, como eu falei, não é sobre servir na igreja. É sobre você ser parecido com Jesus. Servir na igreja é uma parte do servir. Mas nós, como cristãos, temos que dar fruto. E o fruto vem através do serviço, através da disponibilidade que nós colocamos para o Senhor. Então, se há algo que você precisa restaurar, você tirou a mão do arado, olhou para trás, é um momento de reflexão, um momento de orar e clamar ao Senhor, para que isso possa ser restaurado na sua vida. Queria que vocês ficassem de pé, a gente já vai encerrar. Eu só queria recapitular os 3 pontos que a gente fez. Porque o exemplo de Jesus nos ensinou de fato essas 3 características. A primeira delas é servir em silêncio.
Nós não precisamos buscar reconhecimento, holofote, mas podemos servir aonde quer que a gente esteja. O segundo é que nós precisamos servir aqueles que não merecem. E não só aqueles que merecem. Se isso não fosse verdade, Jesus não teria morrido por nós. Porque nós não merecíamos. E a terceira é que, assim como Jesus, nós temos que servir até o fim. Com perseverança e amor. Não importando o custo daquilo. Porque qualquer custo, qualquer coisa que nos custe, é pouco ou nada, comparado com o quanto custou para Ele. Jesus não lavou os pés dos discípulos por um protocolo da festa de Páscoa. Ele fez para que Ele pudesse mostrar um princípio e o funcionamento do reino de Deus. Que aquele que quiser ser grande, precisa aprender a servir e precisa servir. John Wesley, que provavelmente a maioria de vocês deve conhecer, um grande avivalista, ele tinha um lema. E o lema dele é: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a todas as pessoas que puder, por todo o tempo que puder. Se Jesus, sendo Rei dos Reis e Criador do Universo, se ajoelhou para lavar os pés dos seus discípulos, quem somos nós para não seguir o seu exemplo? Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento para a gente orar. E eu vou orar por você. Mas eu queria que aí no seu lugar que você pudesse conversar com o Senhor e talvez pedir para Ele: Senhor, me ensina a servir com humildade, com amor, com perseverança. A bacia e a toalha já estão disponíveis para você. Da mesma forma como a gente imaginou aquele momento da ceia, onde Jesus estava diante de vocês. Quero que você imagine Jesus se ajoelhando diante de ti nesse momento, pegando a bacia e a toalha e lavando os teus pés, limpando toda a impureza que acabou impregnando na sua pele, purificando de todos os pecados, de todos os erros que você cometeu, te perdoando de tudo aquilo que você sabe que desagrada ao Senhor. E quando Ele termina de lavar os seus pés e te purificar e te limpar, Ele olha nos seus olhos e diz: agora vá e faça o mesmo. E eu lavei os teus pés, agora vá e faça o mesmo. E ainda que você não consiga mensurar ao longo de toda a sua vida, vai chegar um momento onde você vai estar diante dele e Ele vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. É sobre obedecer àquele que morreu por nós e honrar a obra que Ele fez naquela cruz. Não é sobre nós, o que nós sentimos ou o que podemos ganhar, mas é sobre quem Ele é. Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, os Teus filhos e filhas nesse momento, Senhor. E eu oro, Senhor, para que tudo aquilo, Senhor, que tenha muitas vezes desanimado, muitas vezes afastado, enfraquecido, Senhor. Muitas vezes, Senhor, onde as expectativas não foram atendidas, sejam expectativas de que o Senhor fizesse algo, sejam expectativas de que as pessoas fizessem algo, Senhor. Eu declaro caindo por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Porque nós aprendemos aqui, Senhor, que não somos perfeitos, Senhor. E nós aprendemos que muitas vezes criamos expectativas sobre a vida das pessoas, mas, Senhor, não é sobre isso, Senhor. Muitas vezes elas não podem dar aquilo que nós esperamos, muitas vezes elas não têm como dar, entregar aquilo que nós esperamos, Senhor. Mas eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que os nossos corações sejam limpos, Senhor, de toda mágoa, de toda amargura, Senhor.
Que nós possamos, Senhor, liberar perdão para aqueles que nos feriram, Senhor. Que nós possamos liberar perdão para aqueles que muitas vezes não atenderam às nossas expectativas, Senhor. Nós queremos, Senhor, seguir o Teu exemplo, nós queremos ser iguais a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos humildes como o Senhor foi, a nos prostrarmos de joelhos diante de pessoas que não merecem, Senhor, para que nós possamos lavar os Seus pés como o Senhor lavou os nossos. Que nós possamos, Senhor, ser Seus instrumentos de alcance, de purificação daqueles que aos olhos humanos não merecem, aos nossos olhos e ao nosso coração muitas vezes não merecem. Mas assim como nós não merecíamos, Senhor, e o Senhor morreu por nós, nós queremos sim, Senhor, te obedecer e seguir o Teu exemplo, Senhor, na vida de cada uma das pessoas que nos permeiam, Senhor. Eu coloco diante de Ti, Senhor, os Teus filhos e filhas, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, os pensamentos e as emoções de cada um deles, Senhor. E eu oro, Senhor, para que o Senhor venha fortalecê-los, Senhor. Para que o Senhor venha, Senhor, a levantá-los, Senhor, como servos. Para que o Senhor venha levantá-los como aqueles que serão os maiores no reino. Nós não queremos, Senhor, ser os maiores nesse tempo, mas nós queremos, Senhor, sim, que nós possamos ser Seus instrumentos para sermos os maiores no reino. Ajuda-nos, Senhor, a servir, ajuda-nos, Senhor, a discernir, Senhor, quando o nosso coração está nos roubando da oportunidade de servir. Para que as nossas emoções e as nossas expectativas não se tornem empecilhos, Senhor, para as nossas vidas. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, levanta servos e servas aqui, Senhor. Fora do contexto das quatro paredes, fora do contexto da igreja, Senhor. Para que as pessoas possam Te ver através dessas vidas, Senhor. Para que elas possam ver, Senhor, o serviço, para que elas sejam impactadas por entenderem que elas estão recebendo algo que não mereciam, Senhor. Nós queremos ser mais parecidos contigo, Senhor. Nós queremos ser a Sua semelhança. Nós queremos refletir, Senhor, a Tua imagem para a vida das pessoas ao nosso redor. E nós oramos para que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Filipenses capítulo 2, 7 e 8 diz: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o nosso exemplo. Que nós possamos manter isso nas nossas mentes. Que os nossos frutos não sejam frutos do nosso pensamento, dos nossos objetivos, mas que sejam frutos de cristãos genuínos, que refletem o exemplo de Jesus em tudo o que fazem. Amém? Senhor, eu oro, Senhor, pelos Teus filhos e filhas, Senhor, que o Senhor possa levá-los em segurança para as suas casas, Senhor. Que eles possam, Senhor, ao longo dessa semana ter experiências contigo e experimentar, Senhor, o melhor que o Senhor tem para a vida deles. Que eles possam sentir o Teu cuidado e o Teu amor, Senhor, em cada detalhe, Senhor. Eu abençoo também, Senhor, esse momento de comunhão e ceia que nós vamos ter aqui, Senhor. Eu abençoo, Senhor, todos esses alimentos, Senhor. E eu oro, Senhor, para que nunca falte, Senhor, o alimento nas casas dos Teus filhos e filhas, e que eles tenham sempre em abundância para eles e para distribuir, Senhor, para as pessoas que precisarem. Que seja um tempo não só onde nós vamos alimentar o corpo físico, mas que nós possamos alimentar, Senhor, o nosso espiritual. Que nós possamos reforçar, Senhor, a nossa comunhão como corpo de Cristo, Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma excelente semana. Em nome de Jesus. Amém.